Fala galera, mais uma vez começando o Fundo do Baú Podcast. E como sempre, estou com quem? Com ele aqui ao meu lado, Marcos Saravalho. Tudo bem, Marcos? Melhor agora, né? Com a sua presença por aqui. E hoje também é uma presença ilustre, né, no nosso podcast. Muito obrigado pelo convite de sempre. Hoje vai ser muito especial, focado aí no tema do momento, né? Que agora não se fala mais de outra coisa que não seja ações. Talvez nos próximos anos, né? Vamos ver. Brasileiro gosta, né? Eu sou Pedro Barbosa e hoje estamos com mais uma pessoa muito experiente nesse mercado, né, Marcos Saravalho? Então, já são quantos anos, o Glatt? 25 anos. 25, a mesma idade que eu tenho, ele tem de experiência. Muito... Desculpa, eu tive que ir, Marcos Saravalho. Essa foi a piada. Muito obrigado, Glatt, pela presença. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um dos sócios fundadores eu ouso dizer aqui que talvez seja hoje no Brasil um dos fundos e casas de gestão mais longevas, né? do país, né? A gente tem, né, desde 2007, né? Então tem 16 anos, né, de história já. E só focado em renda variável, né? Em 4 veículos hoje, né? Uma estratégia bem parecida, né? E sempre olhando o horizonte de 3 a 5 anos, investindo em empresas, né? Fazendo um estudo aprofundado, né? E indo atrás, né, de várias informações e sempre com a mesma diligência, vamos dizer assim, né? Podemos começar já com eu queria que você contasse um pouquinho até para deixar registrado que acho que foi poucos lugares que você contou a história sua, do clube, né, do time da GTI, como se encontram, como nascem e aquele sonho grande, né? A gente não pode falar mais sonho grande porque ficou meio... O mercado tá precificando diferente sonho grande. Existem várias histórias de sonho grande, né? Várias histórias de sonho grande. Então aquele sonho de começar com um clube e falar assim, hoje parece fácil, né? Mas depois que acontece... Mas contar um pouquinho dessa história do início da GTI, do clube, sua, então, né? Na verdade, assim, eu e o André entramos no mercado financeiro, né, no Banco Bozano. O Simos, ele entrou um pouco antes, né? Uns bancos que não existe mais. Que não existe mais, foi adquirido pelo Santander, né? Vai falar. E aí, como a gente já gostava muito, né, de ações, em algum momento a gente decidiu que a gente deveria montar um clube de investimento para ter os nossos investimentos em ações, né? Ele é um investimento, um veículo que tem algumas vantagens, né, principalmente tributária, enfim. Então montamos isso em 2003. E aí tivemos o clube por cerca de 10 anos. Caramba. Na verdade, o clube ele deu origem, né, aos investimentos que começaram na gestora GTI em 2007. Né? Então a gente teve, por um momento, o clube e o fundo, né, abertos. E aí, em um determinado momento, o fundo principal hoje, que é o GTI de Moda nosso, ele incorporou o clube, né? Então, na verdade, foi um passo inicial, né, para que a gente tivesse os investimentos em ações dentro do clube. E depois a gente, quando fundou a gestora, aí realmente aí partiu sozinho, né? Muito bom. E falando do clube, assim, como é que é esse processo também? Porque além do clube de se profissionalizar, também virar empreendedor, tudo esse processo, se você pudesse falar um pouquinho também. Tá certo que você pegou isso aí, pegaram o low ali do... Provavelmente você começou a pensar o clube em 2002, né? Ou não? Na verdade, assim, sim, 2002, 2003, e ele foi criado... Para abrir um clube, né? Então, na verdade, foi um ano... Assim, Depois acho que foi 2007, perto de quem? Daqui a pouco, né? No fundo, uma pena que demorou o processo, né? Então, ele foi aberto em 6 de novembro de 2003. Tá. Então, aí esse processo aí demorou uns 6 meses, mais ou menos. Realmente, o histórico do clube ele teria sido bem melhor até se tivesse aberto, sei lá, em fevereiro, março, enfim. E tanto é que aquele ano, nossa carteira do clube subiu 135%. Então foi realmente uma pena, porque teria o histórico todo, né? Mas enfim, aí a gente teve o clube por cerca de 4, 5 anos, né? Porque a gente estava ainda em carreiras em empresas e bancos, né? Uhum. E aí a fusão ocorreu só depois, né? Que houve a criação da empresa em 2007, né? E sempre nesse DNA de
de value investing, sempre, né? Sempre a mesma estratégia, assim. Hoje, talvez eu diria que ela é um pouco menos concentrada, Tá. porque o mercado também mudou muito, né? Então, hoje você tem um número de empresas, sei lá, eu diria que é 2 a 3 vezes maior do que tinha naquela época, né? E também as empresas, assim, hoje até acho que a gente vê empresas bem baratas, mas naquela época elas eram mais baratas, acho que o juro talvez fosse um pouco mais alto também. Então é isso, né? Se adaptam, uma parte da estratégia ela se adapta um pouco ao cenário, né? E as opções de investimento que você tem em determinados momentos, né? Muito bom. E Glatt, indo nessa linha, né, eu fico na parte aqui da assessoria, então passando um pouco para o investidor final, que eu acho que isso também é uma das nossas responsabilidades. Como que sempre foi essa interação com o investidor final? Talvez o clube ali family friends, né, os amigos, Isso. enfim, e depois foi abrindo um pouco isso, e aí chegou um momento que foi o fundo, que aí você tem plataformas, enfim, né, que aí você tem que ter essa relação, essa interação num mercado que agora se fala muito mais de bolsa, mas a gente sabe que 2002 ali até para conseguir cotista depois de 2007 não é tão fácil. Eu acho que ela foi mudando ao longo do tempo. Boa pergunta. Essa pergunta eu nunca tinha me feito. E acho que assim, a gente num primeiro momento entendia que realmente a gente deveria ter o Family and Friends, né, que realmente deu a origem no clube e no próprio fundo também, né, no começo. E no começo a gente teve um sócio estratégico que também teve um aporte, né, e que aí ficou por 4, 5 anos com a gente. Mas nesse meio tempo, acho que o mercado, como você disse, era diferente, então a gente buscou outras formas de funding, né, em outros tipos de veículos. Então a gente chegou a ter até um veículo fora, né, um SICAV, fundo SICAV que a gente chamava, então tinha investidores lá da Europa até, né, que ficaram cerca de 3, 4 anos com a gente, né, e também focava muito no que se chamava nos family offices, né, que eram os caras que realmente tinham, né, uma alocação e até uma predisposição para ter uma parte do risco alocado em renda variável, né? Então, esse primeiro momento acho que foi dessa forma. E aí, obviamente, isso perdurou até lá em 2013, 2014. Aí depois, quando teve o período da Dilma, acho que ninguém queria saber de bolsa, então aí foi o caos realmente, né? Porque aí todo mundo queria distância de ações, enfim. E acho que aí num segundo momento, que é o que você falou agora, né? Do começo das plataformas, né? Que acho que aí realmente foi um divisor de águas para o mercado aí, acho que, sei lá, 2016, 2017, acho que realmente começou todo mundo a abrir, né? E hoje a gente está presente em 20 plataformas, né? Bom para administrar aí. 20 plataformas. E aí acho que você tem um call diferente. Na verdade, o tipo de cliente também é diferente, né? Isso. O pessoal que está na plataforma e o pessoal que está nos institucionais, que a gente chama, né? Então a gente adequa a nossa estratégia comercial, nosso atendimento comercial em função da demanda de cada um, né? Eu acho que sim, o institucional ele tem uma demanda acho que mais profunda, né? Acho que para saber realmente como que a gente pensa, tem investidor que pede calls mensais para a gente, né? E a gente faz um detalhamento maior. E nas plataformas, acho que a preferência é mais para saber como que é a cabeça do gestor para o cenário macro, o que vai acontecer, enfim, acho que não está tão preocupado assim com a alocação, vamos dizer assim, né? Mas mais como o gestor pensa, né? Acho que na plataforma, principalmente, vem muito sempre a questão de política junto, né? Então, o que a política afeta? Acho que é bem esse discurso que fica, né? Pelo menos o que a gente vê também é muito isso. E acho um pouco diferente que a plataforma também ele tem que vender para os assessores também, né? E aí, acho que, não sei, acho que assim, me parece que acho que tem uma mudança mais constante, vamos dizer assim, né? Vamos pegar tal tendência, vamos não sei o quê, vamos trocar de tipo de fundo, tal. Então acho que parece um negócio que tem um giro, um giro no fundo maior do que num investidor que tem um prazo de investimento maior. Que é uma volatilidade de narrativas, né? Uma hora narrativa, outra narrativa para poder realmente acessar esse investidor, né? E isso é muito bom, assim. Você falou de um período
que até talvez a gente possa explorar mais. Você falou ali de 2014, 15, o negócio foi complicado no sentido tanto institucional, como a plataforma não era muito difundida. Como vocês passaram por isso? Como é que foi? Foi um momento bem delicado, assim, porque, na verdade, assim, é aquilo, né? Você nunca espera, né? Se você fala assim, putz, quando que alguém tinha ouvido falar que o PIB ia cair no Brasil? Ninguém tinha a menor ideia que isso ia acontecer e caiu por 3 anos, né? Então isso daí foi um cenário realmente muito difícil e que a gente também sofreu até um pouco mais por ter uma parte do nosso investimento ligado a empresas que são menores, né? Aquela parte dos small caps que sofreram muito com a liquidez, né? Então a gente pegou, realmente foi, acho, um dos piores momentos que a gente teve, né? A gente teve 3 anos muito ruins, aí 13, 14, 15 realmente foram muito difíceis, né? Só que aí, assim, acho que a gente teve um acerto grande depois em se preparar para a saída, que acho que isso daí que foi realmente o que dividiu as eras, aí, vamos dizer assim. A gente até uma coisa que a gente chamou na época do kit impeachment, na verdade, né? Que a gente se posicionou para que isso, pro que vinha um pouco mais tarde, que foi o impeachment da Dilma lá no primeiro trimestre de 2016, né? E isso daí realmente foi o que salvou a gente, né? A gente chegou até uma parte ter um pouco de alavancagem no fundo, né? Mas que foi o que realmente proporcionou aqueles retornos de 16 e 17 que foram exuberantes, né? A gente subiu 91% em 2016 e 75% em 2017. Que não são retornos normais para fundos de renda variável, mas assim, os preços realmente eles estavam muito depreciados, né? E a mudança de cenário foi muito grande, né, nesse período, né? Então aí realmente a gente voltou para a nossa trajetória normal, que a gente chama, né? Que é o nosso retorno acumulado aí durante 20 anos acima de 20%. A gente está com 20%, 21%. E se você fizer o compounded disso, que a gente chama, é realmente um retorno assim, bastante interessante e acima da média da indústria, né? Quando você chega ali em 16, 17, assim, quanto tempo você recupera o atraso? Não sei se essa pergunta é meio difícil saber, né? Quando que você recupera o atraso. Por exemplo, a gente estava falando a semana passada, e a gente está muito perto de bater a cota high de novo do fundo. E esse drawdown, se ele acontecer agora, se bater essa semana, por exemplo, esse drawdown foi de 2 anos. Né? Tá. Agora, esse daí que você está falando, ele deve ter durado, eu chutaria que ele durou mais, acho que deve ter durado 3, 4 anos, pelo menos, para acontecer. Né? Então é muito difícil de saber porque a situação muda muito, né? Assim, o cenário, e o Brasil principalmente, né? Não é à toa que a gente tem juro de 13 no ano, depois tem juro de 2, depois tem 13 de novo, assim, acho que em nenhum lugar do mundo a gente tem uma volatilidade de juros assim tão expressiva. Então isso daí mexe muito com a precificação de ações, né? Então eu diria que é difícil explicar, mas assim, a gente obviamente tem que se adaptar a esse cenário sempre, né? E tá posicionado corretamente, né? Então acho que um negócio que a gente aprendeu ao longo do tempo, que André sempre fala lá, é que a gente sempre, a gente antigamente, quando gostava de uma empresa e caía 50%, a gente comprava mais. Sim, sim. E esse evento da liquidez, principalmente lá em 2015, eu acho que ele trouxe um ensinamento importante, que a gente parou de fazer isso, a gente faz com uma graduação muito maior e evita, né, que a gente tenha um drawdown tão grande, né, como a gente estava mencionando aqui. Então é isso que a gente procura aplicar, né? E acho que tem uma outra coisa que acho que merece ser destacada, é que também naquela época a gente tinha menos recursos, a gente tem mais recursos sobre gestão. Então é um negócio que a gente tenta preservar melhor, manter a flexibilidade, a mobilidade, né, da estratégia mais adequada a esses volumes que a gente está gerindo hoje, né? Quando você falou lá no passado, assim, que vocês já foram muito mais concentrados, né? Você acha que tem cenário, por exemplo, de voltar à concentração? E segundo, será que essa concentração ou desconcentração está relacionada hoje com o seu passivo? Né? Então hoje você tem passivos diferentes, né? Se tivesse um cliente só, é mais fácil, né? Mas um é nacional, o outro é varejo, outro é estrangeiro, enfim. Como é que fica esse cenário de
de concentração do portfólio? Eu acho que ele está mais ligado também não só o passivo, mas o tipo de ativos que você tem disponível, né? Uhum. Realmente a gente tinha muito poucas ações, muito poucas empresas que eram, sei lá, o universo investível era muito menor, né? Há, sei lá, 15, 20 anos atrás, né? Sim. Então hoje você tem muito mais disponibilidade, né? E acho que essa questão do tamanho dos recursos também importa muito, né? Você vê vários gestores grandes hoje tem uma dificuldade maior, né? Aí tem gente que abriu alocação fora, enfim, né? Muito acho que por conta dessa restrição, assim, de você não conseguir ter a liquidez que você deveria ou gostaria de ter em determinados ativos, né? Então a gente tenta sempre calibrar isso. E aí, quanto maior, né, mais recursos, mais você fica, mais você calibra mais para baixo, vamos dizer assim, né? Você fica menos concentrado, né? Muito bom. E até nesse gancho do Marco, Rodrigo, a gente pode pegar a questão de metodologia, né? Você falou sobre a questão de juros. A gente que é do mercado conhece, óbvio, mas tipo, há 2 anos atrás, para o cliente final, ele não sabia que os juros influenciavam tanto na questão de ações. Não sabia. Ele não entendia muito bem isso, mas agora você sabe bem que, pô, quem sabe trabalhar com juros é Brasil. O Brasil exporta até remente para trabalhar com juros. Como sempre foi essa metodologia de vocês, tá? De métodos de trabalho, sempre seguindo um único método, depois afinando esse método? Como é que foi isso? De modelagem mesmo do velho? Eu acho que assim, a gente tem melhorado bastante isso e mais por hoje a gente ter uma equipe maior, né? Então hoje a gente tem 7 pessoas entre, né, analista e gestor, né? Então são 7 pessoas que estão olhando as empresas e o mercado, né? Então acho que assim, óbvio, assim, eu acho que o direcionamento ele é igual, mas a profundidade com que a gente consegue olhar as empresas e os cases ela é maior, né? Então assim, isso se reflete num conforto maior com as posições que a gente carrega, né? A gente consegue ter uma assertividade maior, um contato maior com a empresa, uma profundidade, e a gente realmente consegue ter um trabalho melhor, né, de discussão e de argumentação, tanto na alocação e na estratégia que a gente vai seguir, né? Mas eu diria para você que a linha geral ela se mantém, né? Assim, vou dar um exemplo, né? A nossa exposição a commodities hoje, que é em torno de 35%, 35%, 40%, ela é há 2, 3 anos já. Então a gente entende, é um setor que a gente cobre há mais tempo, que a gente conhece melhor, então talvez a gente até, por isso, tenha uma parte que a gente realmente aloca muito mais em commodities que a média do mercado, né? Então, além de, obviamente, a gente ter um call macro hoje, que a gente entende que os preços de commodities vão estar bem mais sustentados do que a média do mercado, né? Tem muita gente que acha que não, o preço do minério vai cair, o preço do celulose vai cair, ou, sei lá, o petróleo não vai sustentar nesse nível, porque vai ter substituição de energia, enfim, né? Então, a gente tem um entendimento que esses preços são sustentáveis, mesmo porque a gente tem um processo inflacionário grande aí nos últimos anos, né? E você vê o próprio o cost, né, das empresas, ele se elevou bastante, né? Então, enfim, acho que é isso. Acho que a gente mantém o mesmo direcionamento, mas talvez a gente consiga ter uma profundidade maior nos cases que a gente coloca na carteira hoje, né? E é legal esse gancho que você falou, porque não só aqui no fundo do baú, mas, enfim, conversando com as assets, a gente vê formatos diferentes, né? Tem algumas que falam que através de uma modelagem mais afinada, óbvio, você consegue ter um filtro maior ali no primeiro momento da empresa, então você já sabe ali o setor que você vai atacar, enfim. E tem outros que falam, cara, acho que o artesanal, vamos colocar assim, de ir até a empresa, de você falou de commodity, você tá lá dentro da safra de soja, lá vendo o que está acontecendo, realmente tem uma relevância muito grande. Como que vocês veem isso com essa profundidade maior? Talvez tenha... Estar lá dentro, estar tipo, falando com o cara toda hora, isso faz sentido ou não? Acho que talvez seja interessante eu falar do que a gente tem como estratégia, né? Que a gente chama o top-down com bottom-up, né? Então, acho que assim, no top-down a gente olha o cenário macro e quais os setores ou eventualmente empresas que vão se beneficiar mais dado aquele cenário macro que a gente projeta, que é o que eu estou falando de commodities, por exemplo, né?
E aí, do outro lado, a gente tem o bottom-up. A gente pega as empresas, né, e olha quais dessas empresas que provavelmente vão se beneficiar ou que estão num valuation mais descontado, enfim. Então, é uma combinação dessas coisas todas, né, que constrói o portfólio, né. Então, acho que é bom a gente frisar isso, porque é uma estratégia que a gente sempre tem falado que a gente faz e é verdade, né? Assim, a gente tem uma provocação mútua lá, sempre considerando essas características, né, da estratégia. E aí, exemplo, vocês escolheram a empresa, esmiuçaram o número, enfim, é realmente correr para entender o cara, o gestor, entender governança, entender isso tudo. Na verdade, assim, como que funciona na prática, vamos dizer assim, a gente vai lá, faz o estudo, aí tem algum analista faz uma apresentação, a gente faz uma discussão intensa do case e tal. E aí, assim, se a gente não já é confortável para comprar ou para vender, enfim, né? A gente faz uma segunda rodada, vai fazer visita na empresa, vai fazer diligência com o fornecedor, com clientes, enfim, né? A gente eventualmente pode fazer um estudo bem mais profundo até ter uma decisão, né? E às vezes tem aquela coisa, não, putz, você faz uma apresentação, tal, você acha que a empresa tá bem, não, mas puta, meu preço já foi. Então aí, ou o contrário também, não, eu comprei, putz. Então, às vezes o cliente do cara tá reclamando de uma entrega que não foi realizada. Então. Essa logística não tá tão interessante como ele falou que estava. Então, aí você começa a pegar os detalhes mais finos, assim, vamos dizer assim, né? Então então é caso a caso, no fundo, né? Caso a caso. Muito bom. O Glatt, só uma pergunta que eu deveria ter feito lá no comecinho. Se você puder apresentar um pouco dos fundos particularmente e da estratégia, o que diferencia, né, os fundos, ou se não eles seguem realmente uma espinha dorsal, ali, um DNA, todos eles na mesma estratégia e tem lá suas variações por ser previdência, enfim, como é que muda cada um? No fundo a gente tem um pouco mais de 800 milhões hoje, são 4 veículos, né? Tem um que é uma carteira para um investidor não residente, e aí o principal fundo é o GTI Dimona, né, que a gente voltou a abrir recentemente, né? Que é o que tem o track maior, enfim, né, que está listado desde 2007, enfim. E aí a gente tem um outro veículo que é para o institucional, que é o GTI Haifa, né, que até é que tem realmente atraído um pouco mais de interesse agora, acho que mesmo por esses fundos de pensão, né, que tem realmente que são os investidores mais perto do longo prazo, sim, e tal, sim, né? Sim. Então acho que tem tido um apelo maior. E a gente, na Covid, a gente lançou o GTI Nimrod, né? A gente entende o seguinte, que essa estratégia, né, que o Dimona, o Haifa e essa carteira tem, ela é uma estratégia que tem uma limitação de tamanho, no sentido de a gente tentar preservar a liquidez, né, e a agilidade do fundo. Uhum. Então, naquele momento, a gente entendeu que a gente deveria ter um fundo um pouco mais líquido, então ele é um pouco mais concentrado, né? Ele investe em empresas que têm uma capitalização de mercado acima de 3 bi, né? Então, hoje, se você pegar, ele deve ter 2 a 3 posições que ele não tem, né? Que são empresas que têm abaixo de 3 bi que estão dentro das outras, né? E a ideia né, mais para frente, a gente desenvolver essa estratégia do Nimrod, para a gente poder ter, né, 1, 2 bi nessa estratégia, né, que a gente entende que é um tamanho que ela consegue ter com um pouco menos né, sendo um pouco mais líquida, né? Muito bom. Como é que fica a alavancagem? Você falou assim, pode comprar, pode vender. Como é que é a alavancagem dos fundos? A gente anda sempre... Assim, 100% comprado. Não, assim, a gente... perto da... Né, comparando com os outros fundos, a gente tem uma alocação média assim, maior. A alocação média deve ser entre 96% e 97% do fundo. Uhum. A gente tem realmente o caixa sempre perto ali só para gerenciar as mudanças de posição, tal, que realmente, eventualmente, pode acontecer. Sim. Você tem que ter uma manobra, né? Mas a gente entende que se o cliente está alocando com a gente, é para ser alocado. Aqueles gestores que tem 20%, 30% de caixa, é melhor o caixa quem faz é o cliente, não é o fundo, né? Então isso daí é até um negócio que frase, hein? faz o cliente, né? É porque ele está botando na diversificação de carteira dele aquela alocação. Exatamente. E se ele está botando porque ele sabe disso ou foi orientado, enfim. E isso até é um negócio que nos penalizou de uma certa forma lá em 2014 e 2015, porque a gente era
fully allocated, e boa parte dos fundos fez caixa, 20%, 30%, segurou, né? E aí eu não entendo como correto isso que você está cobrando uma taxa de administração num pedaço que você não está fazendo nada, né? Você está aplicando caixa lá, mas enfim, cada um tem sua estratégia, né? Mas é uma boa definição de estratégia para o cliente a longo prazo. Você fala para ele, cara, eu passei por isso e a gente continua nesse formato de trabalho. Eu acho que dá uma sinergia cliente final muito grande, de falar a real. Quer entrar na parte de... Ele falou uns negócios bons aqui, petróleo, enfim, que é questão de macro, que cliente gosta, né? Então, assim, a gente, se quiser entrar, já pode entrar. Vamos agora revelar o segredo escondido, né? Do sucesso aqui da GTI. Mas sendo super sincero, a gente entrou ali nas eleições de uma forma, um consenso, não só de Petrobras, enfim, mas o consenso de que a Bolsa ia voltar para 2014, né? O título ali estava precificando IPCA mais 7, chegou a bater, né? Um negócio mais, assim, talvez o pior de 2013 ali, né? De 2014. E acho que a gente teve uma preocupação muito grande. Começou a voltar aquele assunto lá de 2014, 2015, de falar assim, mas no meu portfólio não entra mais ação estatal, né? Ação estatal, esquece e tal. Muita gente se desfez dos papéis. E acho que talvez a GTI, o caso é polêmico mesmo, mas vocês defendendo muito o desconto do papel, enfim, e acabou precificando tudo, né? Tudo e mais um pouco nesses últimos 6 meses, né? Primeiro semestre desse ano. Primeiro, como é que foi assim dentro da gestão, né? A decisão de manter ou até mesmo aumentar a posição, que foi mesmo aquela coisa que a gente lê nos livros, né? O famoso contrary, mas ser contrário também é super difícil, né? Porque tá todo mundo falando mal, é só você não, vai estar tudo certo e tal, né? Mas como foi a decisão interna de manter uma posição em Petrobras? Tá certo que depois que passa, fala assim, pô, o alfa tá aqui, né? Mas ir girando esse alfa todo dia é uma arte, né? Você fala, pô, exatamente. Vamos vender, né? Como é que foi esse momento? Mas acho que o caso de Petro ficou bem emblemático da diferença em relação à média, né? Desse primeiro semestre de 23, né? Assim, vamos dizer, a gente tinha uma posição relativamente grande assim, durante o governo Bolsonaro, né? A gente entende que mesmo com aquele ruído que existia, né, na política de preços, tal, enfim, era um ativo muito barato, mas você tinha uma segurança maior para onde a empresa estava indo, né? E obviamente com a eleição do Lula isso realmente trouxe um evento, né, de muita preocupação, né? E aí até assim, justamente você pegar lá no primeiro dia da eleição, depois do resultado da eleição, a bolsa subiu, a bolsa foi para 120 mil. E aí foi na segunda. E aí foi realmente onde a gente aproveitou para reduzir bem também. A gente reduziu bastante naquele começo imediato do governo. E aí a gente falou, realmente vamos esperar um pouco e ver o que realmente vai acontecer de fato, né? Aí o mercado realmente foi para cima e falou, não, agora os caras vão fazer todos os tipos de atrocidade com a empresa, vão investir em tudo que não presta, enfim, né? Vão deixar de investir na produção de petróleo e tal. E aí acho que em um determinado momento a empresa chegou a cair, sei lá, 30%, 40% acho que daquele preço, né? Inverteu, né? E aí assim, a gente foi avaliando o que os caras realmente iam conseguir fazer, né? E até hoje, se você pegar assim, até, sei lá, algumas semanas atrás, eles realmente não tinham conseguido fazer muita coisa no direcionamento. E a empresa estava duas vezes e meio vezes lucro. Então aí realmente, e o carrego é muito bom, né? Porque a política de dividendo também não tinha sido alterada até então. Então realmente aquele dividendo foi assim, grosseiro, né? Assim, você está carregando um yield aí de, sei lá, 20%, 30% ao ano, né? Que é um negócio incomum, né? Então assim, eu não quero ter Petrobras, realmente é difícil ter tal, mas tudo tem preço também, né? As coisas ruins também têm preço. E aí a gente entendeu realmente que esse preço estava absolutamente ridículo, né? Então aí a gente realmente aumentou acho que, sei lá, novembro, dezembro. E aí realmente fizemos esse call aí né, até realmente, sei lá, maio, né? Abril, maio, enfim. E aí, assim, acho que realmente reprecificou bastante, né? Acho que chegou a subir mais de 50% no ano, né? E aí agora, assim, a gente tem eu acho que agora, de fato, a gente realmente está vendo uma coisa que começa a nos preocupar.
que eu não sei se vocês têm acompanhado, mas realmente a defasagem da gasolina e dos derivados nas últimas semanas, ela aumentou numa proporção absurda, né? A gente teve aquela devolução lá em relação aos impostos, né, que aconteceu no final do semestre, né? Então foi final de junho, né? E a partir de lá, a defasagem só aumentou e está acima de 25%, né? Então, assim, é isso que realmente chamou a atenção e a gente fez esse movimento. E a gente realmente, ao longo de junho, julho, a gente reduziu bastante a posição, né? E aí a gente fez o call para a Vale agora, né? Então a gente migrou uma parte da liquidez que estava em Petrobras foi para a Vale, porque a Vale também fez um movimento exatamente oposto, né? Ela saiu de 100, chegou a 65, né? Acho que ela teve resultados menores, o minério realmente caiu. Se pegar o minério, preço de minério ano contra ano também é menor, né? Mas assim, agora ela tá 65, se você descontar lá a parte dos metálicos, né, que precificou na semana passada 26 bi de dólar, o resto da empresa está abaixo de 3 vezes EBITDA, né, que é um negócio que a gente entende que ser muito barato, né. Então a gente aproveitou e fez essa migração aí de uma parte de Petrobras para Vale, né. Então... Mas em resumo, quando você fala só para dar uma transparência aqui na alocação, quando você fala de commodities, maiores posições continuam sendo Petro e Vale. Não, a Petro não mais, né? Agora temos Vale, Gerdau e Itaú, né? São as maiores posições, né? Itaú é uma empresa que a gente também gosta bastante, acha que o cara realmente entrega, enfim, né? Num valuation razoável, né? A gente vê aí a 7,5 vezes lucro, a gente tem ON, então que a gente tem 15% de desconto, então tem um yield maior, né? E que tem uma liquidez que é adequada a nossa estratégia, vamos dizer assim. Falando disso, a gente está gravando hoje, vai sair, né? Não temos ainda a informação até esse momento do resultado do Itaú, né? Mas a grande decepção de novo, né, foi o Bradesco, né? mais um resultado ruim. Mas só para falar, antes de falar de financeiro, então vocês ainda detêm 30%, um terço ali de commodities, mais concentrado em mineração, siderurgia. E na verdade assim, é isso. A gente tem Vale, Gerdau, né? Eu gosto bastante de Suzano também. Uhum. E recentemente agora a gente aí eu vou entrar nos calls controversos já. A gente montou uma posição boa de CBA. CBA, uma empresa que fez um IPO lá na casa de R$10, aí fez um follow-on na casa de 17, isso há um ano e pouco atrás. E agora está 5. Né? Então a gente entende que, assim, óbvio, o momento é ruim, assim, do ponto de vista operacional para a empresa, né? Ela está dando prejuízo, enfim, né? O mercado está com muito medo de aumentar a alavancagem, as outras empresas de commodities estão no momento melhor, então eu acho que o mercado realmente penalizou muito por ver ela se recuperando num prazo mais longo, né? E aí, assim, a gente entende que ela está num preço muito barato, está valendo cerca de 3 bi de reais. Só a parte que ela tem do parque de geração de energia deveria estar valendo algo como 5 bi. Então, imagina assim, que a empresa chegar hoje e falar, não quero mais produzir alumínio, não vou mais produzir mais, vou pegar minhas usinas e vou vender. Ela vai valer mais do que ela está valendo em bolsa. Então, assim, isso para a gente parece um negócio, uma assimetria muito grande, né? Se pensar num prazo mais longo, né? E ainda considerando que ela é uma das maiores produtoras de alumínio no Brasil, né? Tem um bom market share, enfim, acho que é uma questão de timing realmente para a empresa se readequar e voltar a operar em margens melhores. Mas fazendo uma provocação aqui, vocês estão olhando para o top-down, tem algo específico para alumínio ou é um driver? Sim, é óbvio que a gente também considera que os preços de commodities vão ficar mais sustentados, o alumínio também, né? Uhum. Então, e nesse caso específico, eu acho que o valuation das empresas ele é até mais sensível a preço até. Então, qualquer repique de alumínio a 2.500, 3.000, realmente o patamar de rentabilidade da empresa é outro. Uhum. Né? E aí acho que o mercado tende a ver uma visão melhor e vai precificar de outra forma. Né? Muito bom. Podemos já falar mal do Bradesco aqui? Não. Espera um pouquinho. Deixa eu entrar num assunto que é um assunto de expertise do Glatt, que eu sei, que é parte de telecom, né? A gente fala muito no Brasil, aí vocês falaram da expertise em commodities, né, que vocês têm.
Mas fala-se muito da questão do valor agregado de tecnologia, né? Que a gente tem pouca coisa ali que a gente consegue até investir mesmo para poder colocar. Como é que você vê isso, entendeu, Gladys? Assim, a commodity é o cargo-chefe ali, vamos colocar nesse sentido, mas essa parte de tech, como é que você olha, principalmente chegando ao Brasil aí? A gente estava até conversando fora aqui em off aqui de uma empresa que você foi, que você, acha que tá no Vale do Silício, entendeu? E tá no interior do Brasil ali. Como é que você olha isso aí, essa advenda até diária, enfim, nesse sentido? Eu acho que tem que diferenciar um pouco do que é o... Porque acho que quando a gente fala tecnologia, muita gente se liga às empresas nos Estados Unidos, isso, né? Então, acho que aí tem que fazer uma diferenciação. A gente não tem esse tipo de empresa aqui no Brasil, né? Então, as empresas techs lá nos Estados Unidos são globais, né? Uma Google, uma Amazon, uma Nvidia agora que está mais na moda, enfim, né? Então, eu acho que... E aí, trazendo para a realidade do Brasil, como você comentou, acho que o que realmente tem despertado mais interesse é a parte de fibra e de redes, né? Assim, acho que o valuation das empresas que são operadoras, ele já é meio que estável, acho que tem um certo crescimento, né? Na verdade a gente tem uma migração, né, de dados, vamos dizer assim, indo mais para a rede, saindo um pouco mais da telecom antiga, né, da fixa, do móvel, enfim, né? E aí acho que a gente chega num setor que acho que chamou a atenção há 2 anos atrás, que é esse negócio da fibra, né? Porque na verdade a fibra é como se fosse um novo estágio, né? Uma nova onda, né, de telecom, que começou há alguns anos atrás, e que aí tem players menores também, né? Não está na mão só das 3, 4 grandes empresas, né? Porque ela é um setor que começou de forma regional, né? Obviamente as empresas grandes também investem, mas elas investem basicamente nas grandes cidades, né? Porque a densidade é maior, então aí o capex por usuário ele é bem menor, então o retorno das empresas ele é melhor, né? Então, só que aí, assim, há uns 2 anos atrás, então listaram 3 empresas do setor na parte de fibra, né? Que é a Unifique, a Brisanet e a Desktop, né? E assim, a gente analisou esse setor, a gente tem uma convicção razoável de que esse setor ele vai passar por um processo de consolidação, assim como aconteceu com os celulares também na primeira década de 2000 até 2010. Eu já li muito nos livros já. Então uma porrada de empresa, né? Leste, Oeste, tudo a mesma empresa, só mudava os nomes. Todas pararam praticamente na Vivo, né? Vivo TIM, né? Então. E acho que isso em algum momento vai acontecer, né? Acho que não tem espaço para todos eles, né? Você vê alguns players de private equity, né, investindo bastante nessa consolidação e até acelerando esse processo, né? Com M&As maiores e tal. Mas a gente gosta muito de uma empresa que foi uma dessas listadas, que é a Unifique. A Unifique fez um IPO lá na casa de R$9, ela está aí R$4, a gente comprou na casa de 3 e pouco, enfim. É a única delas que tem caixa líquido, então ela captou os recursos no mercado no IPO, mas ela teve mais diligência na hora de empregar esses recursos, seja porque ela conseguiu antecipar em um cenário mais difícil aí na Selic, né, acho que nessa alta de juros e tal, ela preferiu ser mais conservadora nisso, né? Seja porque ela não encontrou alvos também de forma relevante, né, que pudessem impactar e fossem accretive, né, que fossem a gerar valor para ela, né? Então acho que ela é uma combinação, e é uma empresa que tem um dono, né? O controlador tem mais de 70% da empresa, né? Então esses atributos acho que levaram a gente a fazer uma diligência maior, né? Eu estava comentando, eu fui lá, né? Estive na sede da Unifique, que é em Timbó, Santa Catarina, né? Que fica a cerca de 80 quilômetros lá de Itajaí, enfim. E é uma empresa que parece, como eu disse, né, parece um oásis no Vale do Silício. Você vai numa cidade de 50 mil habitantes no interior de Santa Catarina, você não espera encontrar uma sede, um prédio moderno, assim, com toda a tecnologia que eles têm lá. Então, um case bastante interessante, né? A gente entende que está realmente muito barato, a empresa vai gerar bastante caixa e está preparada para entrar nesse game da consolidação, se realmente ela for chamada, né? Por enquanto ela tem feito aquisições pequenas, né? Absorvendo, né? Players que são contíguos às áreas onde ela atua, né?
mas eu acho que não dá para descartar que ela realmente possa ter um movimento um pouco mais agressivo daqui para frente, né? Olhando aí players de escala um pouco maior, né? Eu acho que a gente já está nesse movimento de começar a olhar uma consolidação mais agressiva aí. E acho que mesmo porque, assim, boa parte das empresas, nesse processo da Selic muito alto, ela se alavancou. Então, acho que muitas empresas têm que se juntar ou para tentar melhorar e equilibrar a estrutura de capital, né? Então, a gente está nesse momento, acho. Duas perguntas só para conhecer mais sobre o case, ou esses cases. Assim como o Vivo. A Vivo ela gera muito caixa, faz muito capex, mas ela gera tanto caixa que acaba distribuindo muito dividendo. Essas empresas também ou elas têm muito capex para fazer? Como é que... eu acho que tem uma diferenciação entre elas. Eu acho que assim, Desktop é uma empresa que realmente busca crescer e vai por aquisições. Teve que fazer um follow-on agora no começo do ano, né? Então não esperaria eles pagarem dividendo. Realmente eles querem crescer e acho que querem continuar fazendo aquisições se for possível, né? A Brisanet acho que já tem ela comprou uma licença bastante pesada também lá no Nordeste para fazer o crescimento dela, então ela tem compromissos de investimento para fazer, então também não vai poder distribuir um dividendo porque ela tem esse compromisso, né? A Unifique já tem essa opção, vamos dizer assim, ele não tem essa obrigatoriedade do crescimento, obviamente que eu acho que ele vai perseguir, mas talvez não seja o momento agora, porque acho que ainda o juro está um pouco alto e tal, então ele está mais nesse move de fazer as aquisições pequenas, que não vão gerar muito dispêndio no curto prazo, né? Mas eventualmente fazer um M&A aí pode ser que, se acontecer aí também não diria que ele vai ser um grande pagador de dividendo, mas ele tem pago, né? Esse ano já pagou acho que uns 3-4% de dividendo, né? Então, é óbvio, né? Ele está com esse caixa aí mais reforçado, então isso permite com que ele pague um pouco mais, né? E essas empresas não são alvo das grandes? Então, esse é um call que eu tenho... Na verdade, quando a gente começou a olhar, esse é um call que eu acho que faz muito sentido, talvez num prazo um pouco mais longo, né? Eu acho que não tem nada regulatório, assim, de licença? Que impeça, não. Que impeça, não. Na verdade, eu acho que ele vai acontecer uma consolidação entre os players médios, primeiro, que é o que já está acontecendo. Aí a grande pega. Aí a grande eventualmente pega ela mais lá na frente, né? Fica mapeando, deixa eles fazerem ali para não... Então o segredo o dia que a Vivo fala assim, ó, esse trimestre ou esse semestre eu vou suspender o pagamento de dividendos. Aí já sabe o que a Vivo vai... Então, acho que aprontar. Vai aprontar. Eu acho que pensando com a cabeça dos grandes, acho que é isso. Assim, vou investir meu capital num retorno maior nas cidades maiores, então aí eu vou fibrar tudo, e aí eles têm que fazer o 5G também, então isso também pega uma boa parte do investimento que eles têm que fazer, né? Então aí eles têm que fazer lá, qual que é a minha prioridade de alocação de capital? Acho que está nessas vertentes primeiro. E aí depois que eles ocuparem isso com os respectivos shares que eles gostariam, aí acho que eles vão olhar e falar, vamos começar a expandir a rede mais para o interior, que é onde essas empresas estão, né? E aí acho que esse jogo vai começar de eventualmente os caras consolidarem essas empresas que são menores, né? Porque realmente assim, eles geram muito caixa, né? São empresas enormes, né? E vão ter certamente uma estrutura boa para estar adquirindo ou consolidando esses players, né? Maravilha, muito bom. Quer falar agora de financeiro? Vamos. Ele quer falar de Bradesco de qualquer jeito. Coincidência. Coincidência, caiu aqui. Eu botava uma fé. Eu falei assim, não, o Bradesco agora vai me dar orgulho, mas não foi dessa vez ainda. Mas assim, sendo super direto, mais uma decepção, né, com o Bradesco. E o pessoal fala que é birra minha, mas o que está acontecendo com o Bradesco? Porque assim, você tem uma posição em Itaú, provavelmente você analisou o setor inteiro e falou assim, eu vou escolher o Itaú, né? Então você tem uma preferência no setor. Então, acho que a pergunta, falando do concorrente da sua posição, né? Mas o que está acontecendo com o Bradesco? Né? Assim, porque eu não vejo acontecendo no Itaú. Itaú, eu sempre digo, Itaú continua sendo... Ou será que o Bradesco sempre teve essa dificuldade, né, de entrega de resultado? Ou está se perdendo alguma coisa dentro de casa? Enfim, qual que é o... Eu vou voltar um pouco mais no tempo. Eu acho que sempre, assim, se pegar um histórico mais longo, o Itaú sempre teve prêmio para o Bradesco. Né? Sim. Justamente porque você está falando.
E aí, há uns 4, 5 anos atrás, o Bradesco começou a ter uma rentabilidade melhor, ter ROIs bem parecidos com... Se aproximou. Se aproximou e até, eventualmente, acho que deve ter algum outro trimestre que deu mais lucro. Até que o Itaú e falou, putz, o mercado falou, não, o cara vai continuar crescendo, vai pagar prêmio até. Sim. Chegou a quase ter prêmio, né, em relação ao Itaú. E que era um negócio pra gente não fazia sentido, mas enfim, né, teve um período que aconteceu isso. E aí falei, putz, realmente parece estranho. Só que agora o que eu acho que está acontecendo, na verdade, é o seguinte: o call das fintechs, dos bancos digitais, ele está tomando uma maturidade maior agora. Porque as empresas pararam de crescer, né, assim, de forma desenfreada, vamos dizer assim, e agora eles se voltaram mais para dentro e estão azeitando as coisas para penetrar em alguns segmentos dos bancos grandes. Sim. Não sei se vocês acompanham, um dado que me assustou outro dia, que assim, faz tempo que eu não olhava, o mercado de cartões, o Nubank tem 12% do mercado de cartões. Assim, é muita coisa para um banco, para um setor que em tese era controlado por 5 grandes, vamos dizer assim, né? Então eu acho que esse efeito ele está pegando nesses bancos que em tese são menos ágeis, né? E acho que os que estão mais suscetíveis a isso aparentemente são o Bradesco e o Santander. Então eu acho que uma parte da resposta está aí. E acho que assim, pode ter também ter tido, acho que uma parte de alocação do crédito também, acho que foi ruim. E aí acho que prejudicou muito, os PDDs foram muito altos, né? Então eu acho que é uma combinação dessas duas coisas que tem feito o Bradesco, acho que talvez está mudando de patamar de rentabilidade. Não sabe, acho um pouco cedo ainda. E acho que agora, assim, antes desses resultados do segundo trimestre, semana passada, acho que tinha uma parte do mercado que falou, não, acho que o cara realmente agora já passou, o pior já passou, e parece que não, né? Não. Porque aí a ação caiu, acho que 7% no dia, né? No resultado. Então, assim, acho que realmente fica essa dúvida ainda, não tem essa resposta, mas acho que talvez a gente esteja vendo um call mais médio e longo prazo de uma rentabilidade de um ROI menor, né? Assim, óbvio, passando esses resultados todos num ROI nessa casa aí de 10, 11, o mercado vai começar a projetar ROI em longo prazo menor, né? Isso aí, acho que essa que é a minha dúvida. Não tem como escapar, eu acho. Se você olhar para o ROI, praticamente o Bradesco em relação ao Itaú e vice-versa, o Bradesco está entregando metade do ROI de Só Itaú, que no né? mercado não coloca no preço em bolsa ainda a metade, né? Coloca assim, 20% de desconto de um para o outro e tal. Mas é isso aí, a 50, esperança de que o Bradesco vai retomar o patamar, né? Pô, mas não sei, né? Aí é aquela dúvida. Pô, já são 2 tris, né? Já são 6 meses, né? Pois é. Não mostrou ainda. Essa que é a precificação. E falando de alocação, assim, só para acho que a gente terminar essa parte de alocação, também está chegando nos últimos 2 minutinhos. Como é que você vê esse cenário macro, né? Vocês também rolam muito bottom-up, mas falando de top-down aqui, como é que você vê 6, 12 meses, 24 meses? Lembrando que a gente acabou de ter a primeira decisão de início, né, de queda de juros. E aí fica aquela pergunta, por que vocês não se posicionam mais em, sei lá, construção civil, educação, enfim, que são os setores que mais tendem a se beneficiar com juros caindo? A gente vê assim, óbvio, eu vejo o cenário de juros mais benigno, né? Acho que a gente vai ver uma queda, e até o Banco Central já se pronunciou sobre isso, já acho que falou mais claramente aí, né, com relação às próximas reuniões até o final do ano. Mas a gente ainda continua com bastante preocupação com relação ao cenário fiscal do Brasil, né? Eu acho que qualquer coisa que é discutida no Congresso não se discute reduzir gastos, né, que seria o correto, e só aumentar imposto, né? Então isso daí é um negócio que tira um pouco o nosso sono nesse sentido. Então a gente realmente tem um pé atrás com relação ao como que vai ser esse fiscal para frente, né? Acho que a única coisa que poderia amenizar isso seria se o Brasil realmente voltasse a crescer um pouco mais, né? A gente está vendo aí uma revisão de expectativas aí, tanto para isso como para o ano que vem, que seria razoavelmente benigno e que diminuiria a chance do déficit ser maior, vamos dizer assim, né? Mas de toda forma, assim, trazendo isso para a bolsa, né? Quer dizer, o cenário de queda de juros ele realmente é bom, né? E vai impactar o valuation das empresas. E aí, entrando nessa pergunta que você fez por que não vai
boa parte dessa precificação do juro mais baixo, ela já veio, principalmente na construção civil, né? Você vê aí papéis com alta de mais de 100%, as de educação também, né? Acho que o próprio Edux está com mais de 100% de alta no ano, e mesmo a Cogna, a Anima e a Ser também subiram bastante já, né? E lá fora também, né? As que estão lá fora. Então, assim, eu acho que boa parte desse efeito a gente já viu, assim, na precificação das ações, né? Então, eu não sei se teria muito espaço, né? E acho que construção civil também é um setor que tem que ter uma análise muito caso a caso, porque cada empresa tem um perfil, uma estratégia, né, num segmento. Então, é difícil você meio que falar como que vai acontecer, né? Tem mais locais, né? Então, você vê no interior, você tem muitas locais ali. Eu vejo assim, hoje, essa febre que tem aqui em São Paulo de estúdios, né? Isso. Tem estúdios em todos os lugares, nos bairros, né, que são mais de uma classe um pouco maior, assim. Tem estúdios, né, sei lá, 3, 4, 5 empreendimentos subindo e tal. E tem demanda final para tudo isso? Quer dizer, você vê assim, muito investidor que comprou e falou, não, porque imóvel não perde valor, não sei o quê, preserva valor no médio e longo prazo. Mas e aí, assim, a hora que começar a entregar tudo isso, o cara começar a ter o IPTU lá, o condomínio e tal, ele vai ficar com aquilo? Quem que vai comprar isso daí? Qual é o estilo desse imóvel, né? Tipo, como você falou, estúdio, o cara vai o quê? 2, 3 pessoas só? Não cabe mais gente? Vai ter que abrir e pegar 2 estúdios? Tem isso? As construtoras continuam falando que tem demanda para tudo, continuam lançando e tal, mas eu não sei. Eu tenho meus questionamentos. Não sei se realmente é algo que realmente vai perdurar, enfim. Então, acho que a gente tem uma preocupação com esse tipo de alocação. Então, assim, na construção civil, a gente não tem posições nesse segmento específico. A gente tem nos properties, né? Então, a gente tem uma posição lá em Allianz Sonai, que era já de BR Malls, né? E que andou super bem agora esse ano, acho que porque realmente a empresa ficou enorme, né? Gigante, adequou lá a estrutura de capital agora, com a venda de ativos e tal, enfim. E acho que realmente tem um desconto ainda grande para Multiplan e para Iguatemi, acho que vai fechar um pouco mais, né? E recentemente a gente fez um movimento bastante interessante na Log, a Log Commercial Properties. A gente comprou na faixa de R$14, comprou super bem, né? Agora tá 20, 21. E é uma empresa que realmente ela tem mostrado uma geração de valor muito grande, principalmente na construção e na venda, né, dos empreendimentos, né? Ela constrói num preço, vende, e aí ela pega esse dinheiro e constrói mais, né? E a empresa tem financiado assim, um crescimento incrível, né? Ela tinha cerca de 700 mil de ABL lá quando a gente olhou em 2019, hoje ela tem praticamente 1,5, 1,4, assim, a empresa dobrou de tamanho, gerou um monte de caixa, né? E enfim, né, uma empresa que gera muito valor nesse move da compra e venda dos comerciais, vamos dizer assim, né? E aí tem muita gente que olha pelo lado do resultado, só do FFO e tal. E aí, como ela é uma empresa que anda alavancada, porque ela compra e vende então a dívida dela é um pouco mais alta, e aí o resultado não é tão bom, né? Porque ela paga muito juro, né? Sobre essa dívida, né? Só que ela gera muito valor no trade, né? Então, assim, às vezes tem muito investidor que fala, você olha o investidor de imobiliário, o cara vai falar, não, seu yield é muito baixo, ou não dá lucro e tal. Mas, na verdade, o cara está gerando valor em outras coisas, né? Então, acho que é uma diferença de percepção, né, de vários tipos de investidor no mercado, né? Mas que a gente gosta muito porque ela realmente tem gerado muito valor. Só para você ter uma ideia, ela tem construído aí na casa de 1.300, 1.400 o metro quadrado, e ela tem vendido a 3.200. Então ela tem feito uma margem aí quase 100%, entendeu? Então, bastante interessante o case. E ele é um dos cases mais sensíveis, justamente por ter essa dívida, né? O cenário de juro caindo, ela sim, mais sensível ainda, né? Sim. Excelente. Uma última pergunta, que aí eu acho que completa tudo isso que a gente falou, Dati. Hoje, a gente falando de setor, né, falando de juros, né, enfim, contemplando, como eu falei. Hoje, setor para ter IPO, uma coisa que eu gosto, da IPO. Você acha que quem sai na frente aí
voltando aí essa retomada de IPOs de setor, não precisa nem falar. Não, tá, empresa, eu acho que tem algumas coisas, assim. Primeiro, eu não sei se seria, acho que seria um caso de IPO também, mas ele é combinado com talvez ofertas, mas acho que o que está mais premente seria o saneamento. Acho que saneamento é um negócio que, assim, esse negócio da diminuição do risco com aquele decreto lá né, que foi refeito, vamos dizer assim, acho que diminuiu bastante o temor, né, a gente não ouve mais falar. Mas, assim, o setor vai continuar crescendo com marco novo, né? Sim. Então, a gente vê aí, a Egea provavelmente em algum momento vai vir, dependendo do valor. Quer dizer, a Sabesp falando que vai privatizar ano que vem. O Zema também já falou publicamente que quer privatizar a Copasa. Ratinho ainda não falou da Sanepar, mas é uma posição que a gente gosta e a gente tem também. Mas acho que, assim, mesmo que não houver um IPO lá na Sanepar, a agenda de eficiência ela vai acontecer na Sanepar também, como o Ratinho fez na Copel e na Compagás está fazendo também. Uhum. Então, acho assim, esse setor acho que vai tem outros players, tem a BRK, tem Iguá, enfim. Eu acho que tem empresas que acho que vão conseguir convencer o mercado e tem uma posição de alavancagem um pouco mais difícil e que realmente precisariam dos recursos para poder tocar as concessões. Então, acho que esse é um negócio que, não sei se no curtíssimo prazo, mas assim, de 1 a 2 anos, acho que realmente vem, né? Enfim, e um outro que eu acho que, assim, que não é listado e que é até curioso mas que eu tenho visto bastante movendo no jornal é o setor de ovos. Não sei se vocês chegaram a ver isso. A Mantiqueira lá? Acho que a Mantiqueira. Eu acho que pode ter eu acho que, assim, a hora que o mercado estiver muito bom, eu acho que vão tentar colocar. Parte para alimentação, mas tem 2, 3 empresas já que estão consolidando, né? A própria Mantiqueira, e acho que um sinal claro disso daí para mim foi quando, não sei se vocês viram, mas aquele Márcio Uti, que era o cara que era da Alpargatas, ele assumiu como CEO lá da Mantiqueira, provavelmente tendo um mandato para fazer ou M&A ou fazer a empresa crescer, né? Então acho que esse em algum momento algum banco vai... Tem que cobrir ovos agora. Então. Quem vai ser o analista? Quem vai ser o analista de ovos? Vamos escolher. Internamente a gente vê. Mais curioso, né? Assim como se inventaram, vamos dizer assim, setores, né? O Pets, por exemplo, é um setor que jamais se imaginou. Aí tem a Pet Love, tem não sei o que são empresas que aí não deu tempo para fazer mais IPO, mas provavelmente teriam feito, se tivesse tido uma janela melhor, né? Ou sei lá, que mais que tem? A própria Central, são setores meio diferentes, assim, né? Tá ali no varejo de consumo, mas muito... Que era um que não tinha, né? Mas isso muito Brasil também, né? Não, muito Brasil, muito específico Brasil. Estados Unidos, que é o que a gente olha muito, já tem muito isso, né? Tem. Setores fazendo muitos segmentos, ali. né? Segmentos de e não precisa nem ser tão grande, né? Ele faz ali um IPO pequeno, vamos colocar só para ele conseguir as necessidades. Muito bom. O Glatt, deixa seus contatos aí da GTI, como que é mais fácil achar vocês? Bom, a gente tem o site, né? www.gtinvest.com.br, tem o Instagram. GT Invest tudo junto, né? Sem 2i, né? GT Invest. gtinvest.com.br. Instagram nosso é GTI-asset, né? E acho que são esses, né? E lá também tem o e-mail de RI. Vocês tem tudo, newsletter lá, com as cartas. Tem carta mensal, enfim, quem quiser receber, entra no site, pode se cadastrar lá, enfim, E os fundos em 20 plataformas estão praticamente em todas, é super fácil de achar também. Os caras digitaram também as plataformas todas. Eu só diria que tem 2 ou 3 que eles não aparecem na lista principal, então tem que recorrer ao assessor de investimento para que possa acessar os fundos. Né? Opa, recorra. Não tem problema nenhum pra gente. Tem problema nenhum, pode recorrer. É sempre bom. Muito bom. Vamos lá, Marcão. Muito obrigado. Vamos lá que o papo continua, né? O papo continua com o Glatt. Só continua pra galera. Obrigado, pessoal. A mais um Fundo do Baú. Valeu!